Bom dia, bom dia. 19º dia do nosso desafio. Já vou começar com a nossa oração do dia. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por nos permitir acordar na Tua presença, Senhor. É muita gratidão ter a honra de acordar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Santo, 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 Rei dos céus, Deus do universo, Pai amado, querido, que cuida, Abba, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, pelo Senhor nos permitir acordar com saúde, com vida, com graça e com a oportunidade de viver esse dia da melhor maneira que o Senhor nos fez para viver. Eu peço que hoje o Senhor venha falar nos nossos corações, que a Tua palavra dê fruto, Senhor. Peço também que o Senhor visite cada casa que aqui está representada, cada situação, as que estão alegres, que o Senhor esteja lá, presente com eles. As que estão passando por dificuldade, que o Senhor também esteja lá, sustentando. Mas que em todo tempo nós não possamos esquecer e nos afastar da Tua presença. Te amo, Pai, te amamos. E com muito temor, com muito amor, eu peço que o Senhor mande o Teu Espírito Santo nessa manhã. Fala o nosso coração, nos exorta. O Senhor sabe que estamos aqui disponíveis para sermos inundados pela Tua presença. Por isso, usa-nos e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu baixar aqui. A palavra que Deus deu hoje está em Jeremias 29:11. E é uma das mais famosas, as mais lidas do livro de Jeremias, a que o pessoal mais gosta, mais conhece, mais posta. Se tiver uma passagem que as pessoas conhecem de Jeremias, é essa. Então, vamos lá. Está em 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias, só para contextualizar vocês e para a gente trazer para a atualidade. Jeremias foi um profeta chamado por Deus desde a infância dele. Então, na época e até hoje existem falsos profetas, mas Jeremias não. Jeremias era um profeta que desde a sua infância ele foi chamado por Deus e ele era usado por Deus. Então, assim como você está escutando minha voz aqui, Jeremias escutava a voz do Senhor. Então, não era qualquer pessoa, qualquer profeta que chegava e falava alguma coisa. O que Jeremias falava era diretamente o que Deus falava no coração, no ouvido, ou de forma clara para ele. Então, essa época que Jeremias lançou essa profecia e falou que assim diz o Senhor para vocês. Eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa época, o povo de Deus estava vivendo uma fase muito ruim, muito desafiadora, porque eles tinham sido entregues ao rei da Babilônia como escravos. Então, o povo estava padecendo, estava assim, no seu maior sofrimento naqueles tempos. E o Senhor enviou a Jeremias para dizer que independente que eles tinham sido entregues para o povo da Babilônia, que independente que eles estavam passando aquela situação, o Senhor mandou dizer, calma, 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 eu sou o Senhor, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar um futuro
e esperança. Com quem eu tô falando aqui nessa manhã? Vamos lá, voltar e você já vai colocando aí na sua vida. O povo de Deus estava passando por uma situação muito ruim, muito difícil. Um sofrimento muito grande de ter sido entregue ao reinado da Babilônia. E o Senhor diz: calma, eu conheço os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-los prosperar. Então, o que a gente pega com essa passagem? O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estava passando por uma situação horrível. Estava passando por uma situação difícil. Que é o que eu digo para vocês, a vida com Deus não significa que a gente não vai passar por essas situações. O povo de Deus naquela época sofreu demais, muito mais que a gente sofre hoje, muito mais. Então eles sofreram na pele, na carne, por serem o povo de Deus. E eles tinham sido entregues ao rei da Babilônia. Então, eles estavam numa situação terrível, porque o povo de Deus também sofre, mas Deus veio e já puxou eles e falou: calma, eu sei os planos que eu tenho para você. Calma. Então Deus está falando com você nessa manhã: calma, calma, respira. Eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Mas além de você ficar com essa promessa e crer nessa promessa, eu queria acrescentar algo mais. Ele tem esses planos, ele tem essa promessa, mas no versículo 12, ele adiciona: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Então não é simplesmente assim, né, Bianca? Eu tenho os planos para você, calma que vai dar tudo certo. Não, não é simplesmente assim. Porque se fosse, gente, ia ser muito fácil. Ia ser muito fácil. Que peso ia ter a nossa cruz? Quando Jesus diz: se queres me seguir, toma a sua cruz e me segue. O que é isso, tomar a nossa cruz? É viver para Deus de todo o coração. Carregar nossas dores, nossos sofrimentos, mas tendo a certeza que Ele tem os planos melhores para a gente. Então, muitas vezes, a gente costuma só pedir socorro, porque realmente Deus é bom, é um socorro bem presente na nossa vida. Então, a gente busca, Deus te dá a cura, Deus te dá a provisão, Deus te dá restituição, restauração, mas quando fica tudo bem, acabou. Acabou, Deus. Então, tá, Deus, espera aí, tá? Só um pouquinho que agora eu vou viver a bonança, a colheita e depois, quando piorar de novo, eu te procuro. Não significa que quem vive assim não vê a graça de Deus. É mentira, porque Deus é misericordioso demais, Deus é amoroso demais. Mas você quer chegar num novo nível? Para de procurar Deus só porque Ele pode, pelo que Ele pode te dar. Para de chamar Deus só quando você precisa. Começa a buscar Deus não porque Ele pode te dar, mas pelo que Ele é para você. Começa a buscar Deus não para pedir cura, mas porque Ele é a cura. Começa a buscar Deus não para pedir a provisão financeira, mas porque Ele é a provisão. É uma chave que quando você entende, a sua vida muda. Muda. A renúncia que você precisa fazer para viver com Deus não se torna pesada. É como aquele devocional que eu fiz para vocês outro dia. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
Então você percebe nitidamente que quando você começa a viver em Deus, aquelas coisas que antes te custavam muito renunciar e abrir mão, é fácil para você, nem te faz falta mais. Então, não é somente, Deus tem grandes planos para mim, eu vou aqui viver a minha vida do jeito que eu quero, vou esperar e quando for a hora do plano dele vai se cumprir. Não é por aí. Quando vocês me buscarem de todo o coração, eu lhes darei resposta. E ele ainda acrescenta: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Naquela época, o cativeiro para eles era a Babilônia, mas hoje, qual que é o seu cativeiro? O que tem te prendido? Porque aqui tem uma promessa para o Senhor, do Senhor. Se você buscar de todo o coração, ele se deixará ser encontrado e te trará de volta do cativeiro. O que tem te aprisionado hoje? O que tem sido o seu cativeiro hoje? Eu te convido a pensar nisso. O que tem sido o seu cativeiro? Tem gente que só de eu perguntar aqui já vai saber. Mas tem gente que precisa pensar um pouquinho, porque a gente vive tão sem consciência do nosso estado atual, que muitas vezes quando faz uma pergunta de confronto dessa, a gente nem sabe responder, porque a gente está vivendo tanto sem consciência na vida, tão no automático, que a gente nem sabe onde que a nossa vida está. Mas para quem já sabe, qual que é o seu cativeiro hoje? O que tem te prendido hoje? Porque hoje, Deus veio falar para você nessa manhã, que se você buscar de todo o coração, ele vai se deixar encontrado. Ele vai te livrar do cativeiro e ele vai te mostrar que ele tem grandes planos para sua vida. Planos de fazer prosperar e não te causar dano. Muitas das vezes, eu mesmo fico com uma listinha para Deus das coisas que eu quero. Mas eu tenho experimentado pegar essa listinha na minha mão, entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, dentro do meu coração tem muitos sonhos, eu quero muitas coisas, mas eu não quero nada que não seja plano do Senhor para mim. Então não é você deixar de pedir. Pedir e recebereis, buscar e achareis, bater e vos será aberto. Pede. Mas cuidado com a forma que você pede. Cuidado com condicionar o seu relacionamento com Deus só se Ele te der o que você quer. Porque muitas vezes a gente não tem sabedoria de pedir o que a gente precisa. De pedir o que a gente realmente precisa viver. Então, Deus tem tanta promessa aqui nessa Bíblia pra gente, que eu queria te lembrar nessa manhã que não é só buscar quando você precisa. É buscar para viver com Ele. Para viver, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. Ele é Deus. Deus não está aqui como um médico para você procurar só quando está doente. Deus não está aqui como um conselheiro para procurar só quando você precisa de conselho. Não. Ele quer que você busque por amor. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E tem outra passagem que fala, não tenho ela aqui nas mãos, então vou só falar o resumo do que ela diz, que Deus é um Deus de infinitamente mais. Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você já teve essa sensação? Que às vezes você pediu alguma coisa para Deus e falou: nossa, Deus me entregou muito mais do que eu pedi. Muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu precisava. Porque Deus é assim. Quando Ele faz muito além do que a gente pediu. Nossos pensamentos são limitados. Então, por isso que Ele diz, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então hoje eu te convido a entregar a sua listinha de pedidos para Deus.
mas dizer: Deus, toma aqui, talvez não seja isso que eu precise. Eu quero viver na dependência do Senhor. Eu quero viver somente aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu quero viver debaixo de obediência e te buscar não somente porque eu preciso, mas porque eu te amo e porque eu sei que não existe vida sem o Senhor. Não existe vida boa sem o Senhor. É mais fácil do que você imagina. Todos esses dias Deus tem te convidado a dar um passo de fé. Todos esses dias. Mas muitas vezes a gente fica distraído, buscando nossa sede humana por mais, nossa ambição por mais. E a gente se esquece de sentar, parar um tempo, ler a palavra, ver as promessas que estão vivas de Deus para nós. E muita gente pergunta: Bianca, mas como que faz para viver com Deus? É uma jornada. Isso aqui que você está fazendo é parte da jornada. Mas você precisa ter seu tempo, além da tela, chegar na sua casa e ler a palavra, escutar um louvor, louvar, clamar a Deus, clamar, porque Ele vai te responder. Então, nessa manhã, eu te convido a entregar os seus planos para Deus, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem para você. Ele que sabe. Então, entrega tudo nas mãos do Senhor e começa a buscar, a viver, não porque Ele pode te dar tudo, mas por quem Ele é. Porque Ele é. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, Deus te dá muito além. Mas busca por quem Ele é. Busca porque você entende que num lugar que você já viveu até agora, é um lugar de muita dor, de muito sofrimento, sem esperança. Busca porque você entende que a vida sem Deus, ela não presta. Não vale nada. Amém? Que hoje você possa realmente entregar os seus planos nas mãos dele e acreditar que os planos que ele tem para você são muito maiores do que o que você vem pedindo. Muito maiores. Viver o chamado de Deus, viver o propósito de Deus, vale a vida. A vida. Então, esquece de vida sem Deus, de pedir só para receber. Esquece. Esquece desse negócio. Eu não vou abrir mão disso porque me dói. Isso daqui é importante demais. Ei, nada é mais importante do que viver com Deus, do que a presença de Deus na sua vida. E se Ele tá falando com você hoje através desse vídeo, é porque Ele ainda tem esperança para você, Ele ainda tem propósito para você, ainda tem uma chama aí que precisa ser acesa. Então, se você tá vendo esse vídeo, não se distraia. Deus ainda tem um plano para você. Eu falo isso com muito temor a Deus. Ele ainda tem um plano para você. Ele ainda tem promessa para se cumprir na sua vida. Então, para um pouco de viver somente o que você quer, que você gosta. Começa a entregar para Deus. Eu não tô sentindo. Não é só sentimento não, tá? A fé não é só sentimento não. É você se mover por algo que você não vê. A fé é se mover por algo que você não vê. Então, se você tem fé que Ele é um Deus de promessas, Deus de milagres, um Deus muito maior, que você precisa viver com Ele, não precisa estar vendo nada. Você precisa crer. Então, não é, eu não tô sentindo que agora é para eu viver para Deus. Eu não tô sentindo que agora é para eu largar isso. Não existe isso, gente. Primeiro você age. Age com a sua ação, com o seu consciente. Eu vou largar isso porque eu sei que isso tem me afastado de Deus. Eu vou parar de frequentar esses lugares porque eu sei que tem me afastado de Deus. Eu vou parar de assistir essas coisas porque eu sei que tem que me afastar de Deus. E aí depois, a partir desse ato de fé,
que você faz. Depois Deus vai transformando suas vontades de dentro para fora. Mas é uma jornada. É uma jornada. E você tem que se mover. Amém? Que Deus abençoe sua quinta-feira. Pai, eu te agradeço pela sua palavra e hoje, mais do que todos os dias, eu te peço que essa palavra não caia em terreno pedregoso, mas que ela caia em solo fértil, que ela dê frutos no nosso coração, que hoje nós possamos realmente entender nessa manhã que nós dependemos do Senhor para viver e que a vida sem o Senhor não presta, não vale nada, é ruim, é dolorosa, é triste, não vale a pena. Então, que hoje nós possamos ser transformadas pelo Senhor, possamos ser tocadas e que nós possamos decidir a dar esse passo de fé para viver a vida que realmente nós fomos criadas para viver. Que o Senhor abençoe nosso dia, nossas famílias, nossos projetos, mas que os nossos projetos estejam debaixo dos teus projetos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia.